Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, imagens pela Altvia TV da internet e também redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligado, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até 1 da tarde. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman. Sexta-feira chegou, 8 de setembro de 2023, e a gente vai para uma conversa hoje muito especial com o Coronel Flamarion Ruiz. Ele é o presidente da AOPM, Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Tudo bem, Coronel Flamarion? Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite para essa nossa conversa nesta sexta-feira no programa Gente que Fala. Boa tarde. Agradeço em especial ao editor, ao repórter, ao amigo que nos convidou para dar nossa opinião. Nos colocamos à disposição e cumprimentamos todos os ouvintes, espectadores que estiverem nos dando o prazer da presença deles e em interesse de esclarecimento de algumas dúvidas que estiverem ao nosso alcance e esclarecer para as pessoas que assistem. Coronel Flamarion Ruiz, antes da gente entrar aqui nos nossos assuntos, para a gente tratar dos temas por aqui, eu destaquei aqui na nossa abertura 8 de setembro de 2023. A gente está aí no meio de um final de semana, de um feriadão prolongado, em razão do 7 de setembro, né? Qual a reflexão que a gente precisa fazer sobre a independência do Brasil, sobre esta data 7 de setembro? Data magna da nacionalidade brasileira. Dia 7 de setembro tem um fator histórico extremamente significativo para todo brasileiro, que todos os países do mundo têm as suas datas magnas, e a data magna da nacionalidade brasileira é o 7 de setembro, o dia da independência, que foi aqui do nosso lado, né, junto do córrego do Ipiranga. Então, a gente tem assim, essa referência de liberdade em relação à época que nós éramos colônia, em relação à metrópole, que era Portugal. Então, isso tem um significado muito positivo para nós e representa tudo aquilo que, de certo modo, foi a construção da pátria brasileira. Sim, e lá se vão 201 anos, né? Fazendo as contas aqui, 2023 menos 1822. É bastante história. Parece que foi ontem, né? Para alguns. É verdade. São 201 anos. Né? O ano passado nós tivemos o bicentenário e acredito que o Brasil é um país protegido por Deus, inspirado e etc., para que se manifeste nesse ambiente todas as questões de interesse, não só individual, quanto coletivo, né, que nos conduzem à condição de uma pátria abençoada por Deus. Né? Sim. Bom, vamos aqui, feita aqui essa introdução, aqui na nossa conversa, no programa Gente que Fala, vamos tratar do seguinte assunto com o Coronel Flamarion Ruiz. A Operação Escudo da Polícia Militar já dura mais de 40 dias. Essa operação teve início após a morte do policial militar da Rota, o Patrick Bastos Reis. Isso aconteceu no dia 27 de julho. E, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, todas as mortes decorrentes da intervenção lá no litoral serão investigadas pelo Departamento de Investigações Criminais de Santos. O Ministério Público também acompanha os casos. E, Coronel, não tem um prazo fixado para o encerramento dessa operação que mobiliza policiais lá da região, lá de Santos, lá do litoral e também da capital. Como é que o senhor avalia os trabalhos que estão sendo realizados por lá? Olha, eu faço uma consideração como se
a partir do momento da morte do policial Reis, né, que era da Rota, estava em serviço lá, se iniciou a Operação Escudo, que tem um condão assim de ser uma questão de defesa, etc. E ela é bem caracterizada por isso, porque nós temos na região do Guarujá, e as pessoas que atuaram lá e atuam lá conhecem particularidades sobre a criminalidade desenvolvida na região. Nós temos algumas coisas complexas do contexto geográfico da região de Santos, Guarujá, essa região, e, obviamente, esse grau de complexidade ele teve um agravamento nos últimos tempos e permitiu e ocasionou a ida da nossa tropa de choque e de operação específica para atuação contra o crime organizado para a região. Então, dizer simplesmente que ocasionou ou aconteceu determinado fato não é bem aquilo que é verdade. Ou seja, a polícia ela acompanha incidentes estatísticos de crescimento de determinada ação criminal e ela elege aquilo que ela pode fazer para atender ao reclamo da comunidade. Então, a região ali de Guarujá, especificamente, nós temos um porto extremamente complexo, onde nós temos vinda para obtenção de transporte, né? O Porto de Santos é o maior porto do hemisfério sul, né? Todo, e, obviamente, o volume de carga tem representado, sim, risco para aqueles que usam das vias que dão acesso ao porto, né? Trazem grau de complexidade para aquela atuação normal da sociedade. Então, quando você tem uma região desse tipo e começam a aparecer incidências de crimes que deveriam ser, de certo modo, ação da polícia ostensiva, da polícia preventiva, da responsável pela preservação da ordem pública, a polícia tem a obrigação de atuar com os meios que ela tem disponível. Então, a região de Santos ela tem uma unidade específica, né, que é o Comando de Polícia do Interior número 6, mas houve a necessidade de se encaminhar recurso a distrito a estas observações que são de ordem estatística, numérica, mas que, quando você analisa a qualidade, então, dados quantitativos e dados qualitativos, você percebe que aquilo não é uma incidência de pessoas que praticam crime na normalidade. A gente observa isso como sendo alguém que tem interesse de que o processo crime, quer dizer, que a transgressão da lei favoreça financeira e, de certo modo, de domínio, para que ele possa agir com uma extrema liberdade. Então, tem o terror com relação às pessoas que moram na região e, ao mesmo tempo, tem a presença da criminalidade pressionando não só a normalidade do funcionamento daquela sociedade, como outros fatores que esses dados qualitativos trazem de presença de pessoas, de presença de armamento, etc. Então, eu não vou me referir a outra área do país, mas eu acho que quando você deixa fazer o laissez-faire acontecer, o resultado seu não é tão positivo para o interesse da sociedade. A criança não vai para a escola da maneira como vai, o cidadão não vai trabalhar, a chegada em casa e tudo mais. São dados quantitativos que identificam a necessidade de você agir de modo mais preciso, objetivo, para obter resultado da pacificação daquele ambiente. A gente está conversando com o Coronel Flamarion Ruiz, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, nessa edição de sexta-feira do programa Gente que Fala, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também por imagens, pela OTV e pelas redes sociais. Coronel Flamarion, a gente sabe
das funções da Polícia Militar aí no trabalho preventivo, no trabalho ostensivo de repressão ao crime, mas a gente entende que a Polícia Militar ela trabalha na consequência do problema, né? A criminalidade instalada, e a polícia está na ponta ali na consequência, embora tenha um trabalho preventivo a partir da sua inteligência e tudo que a instituição tem de estratégia para a prevenção do crime. Mas o que está acontecendo no Guarujá, ali na região do litoral, que tem uma geografia muito parecida com o Rio de Janeiro, é uma situação que compete, nos parece, muito mais às forças federais, no que se refere à questão da prevenção, né? E as forças federais têm perdido a mão aí ao longo dos últimos tempos, ao longo das últimas décadas, em relação à prevenção desta criminalidade, né? O desafio para o combate está ficando cada vez maior, né? Eu vou dizer que essa divisão de Estado, quando você calcula assim, né, quais são os entes federativos de Estado, né? O município, o Estado, a nação e o Distrito Federal, que tem uma característica específica diferenciada, né? Eu entendo que quando você está adstrito à atividade de garantir que a sociedade funcione na normalidade, sem todas as imposições, tudo aquilo que for diferente disso. Então, geralmente as pessoas falam assim, existe uma diferença entre a chamada polícia preventiva e a polícia repressiva. Diga-se de passagem que isso é uma coisa muito antiga, sabe, sobre as questões das obrigações de quem tem que agir. Então, eu tenho, por exemplo, isso é pioneiro por São Paulo, todo mundo sabe disso, né? Nós implantamos aqui, temos desde longa data, né? Desde a década de 60, mais ou menos, um centro de atendimento das chamadas emergências da população. Hoje, mais do que nunca, por conta da existência do telefone celular, a informação chega sempre pelo 190, que, diferentemente do que é lá na Europa ou nos Estados Unidos, lá é 911 e 110, aqui nós temos o 190. Então, o 190 é o grande despertador, tá, da ação, da atividade de quem deve e pode agir. Agora, eu recebo uma informação que alguém está em perigo de vida, ameaçado, sequestrado, violentado sexualmente falando, ou coisa do tipo, e eu devo simplesmente aguardar esta ou aquela categoria de organismo do Estado? Não, a sociedade é uma só. Então, dizer que é da competência do Estado, do nível federal, era esperar que nós tivemos que agir com procedimentos do tipo, eu faço uma requisição por ofício, vou lá, protocolo, e aí recebo. Não, a coisa tem que ser de imediata. Por quê? Qual é o bem que está sendo ameaçado? O bem mais importante do ser humano, segundo a característica dos direitos que todos têm, é a vida. É a vida, é a sua liberdade, é o seu constrangimento e assim por diante. Então, o 190 existe para isso. E, graças a Deus, diga-se de passagem, São Paulo é o exemplo para a nação inteira, tá? Nós desenvolvemos tecnologias aqui de longa data, com as dificuldades que nós temos, para garantir que esse atendimento seja de imediato, de modo a impedir que prossiga aquela ameaça ao cidadão comum. É verdade que muitas vezes nós não conseguimos chegar em tempo, mas o sistema que nós temos aqui, a despeito de todas as competências que cabem ou as incumbências que cabem às diferentes ações do governo estadual, municipal, federal, ela deve responder àquele risco. E se o risco é vida, a vida tem que ser preservada. Nas circunstâncias mais objetivas. Por exemplo, se é o bombeiro age. Se é o pessoal de resgate e de salvamento, age. E por que não? Se você tem pessoas armadas com equipamento de grave consequência de uso, como os parafaus de 556, 762, etc., que estão .50, que estão na mão da marginalidade.
Nós não temos esse material, mas temos a obrigação de fazermos-nos presentes. Esta é a função de polícia, né? O termo vem do grego, todo mundo sabe, e por essa razão a necessidade de que nós garantamos, assim dizendo, aquilo que é o recurso que a sociedade tem que dispor para estabelecer, voltar o status de vida em comum que toda a sociedade espera e cada cidadão espera da polícia. O organismo de polícia tem que se valer disso. E o resto é mentira. Não existe outra realidade diversa dessa. É uma questão de dever, é uma questão de obrigação. A sociedade paga a polícia para essa finalidade, então a ação da polícia tem que estar e ser presente sempre no momento e na oportunidade da existência dessa gravíssima ameaça. Coronel Flamarion Ruiz, eu chamei a atenção há pouco aqui, quando fiz a contextualização para a sua pergunta, eu disse que as forças federais parecem estar perdendo a mão. Isso não é uma crítica às forças federais, à Polícia Federal, muito pelo contrário, a gente presta todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade à Polícia Federal, às polícias militares em todos os estados, às polícias civis também, às guardas, enfim, todas as forças que estão aí a serviço da sociedade para o combate à criminalidade, para a prevenção e para a proteção da sociedade. Quando eu falo de perder a mão, a gente vê é uma questão da política, né? A gente tem uma fronteira seca enorme aí, por onde passam drogas, por onde passam armas, e aí a gente vê o que acontece aqui dentro. A gente tem muitas vezes a sensação, coronel, de que tem mais gente desonesta do que honesta, tem mais bandido, tem mais criminoso do que pessoas do bem. Essa impressão, enquanto sociedade, que a gente tem, e daí aquela sensação de insegurança que a gente tem no dia a dia nas ruas. Eu quero acreditar que a atividade de comunicação social, no amplo aspecto desta realidade, ela deva se valer de situações de credibilidade com relação àqueles que, de fato, estão enfrentando o problema. O enfrentamento que se diz aqui é quando qualquer um ultrapassa os limites que a lei estabelece de obrigação para todos. Porque, às vezes, algumas coisas que são colocadas de maneira simplórias ou simplistas passam a ter uma repercussão muito maior pela mídia, por exemplo, e há um descrédito absoluto daquele que está, de certo modo, garantindo aquilo que eu entendo de normalidade. Alguns lugares do país é simples, não precisa ser muito intuitivo para compreender isso, né? Alguns lugares do país não obedecem ou não recebem incentivos de fora, presença e tudo mais, porque as pessoas são sinalizadas para, evidentemente, evitar aquelas áreas. Em algumas situações isso é real, nós sabemos, nós conhecemos particularidades. No entanto, é obrigação do ente público estabelecer esses critérios. O que nós temos observado que de certo modo, comprometedor da convicção desses auxílios que são de natureza estatal, né? É que as pessoas vão no embalo daquelas situações que são alarmistas em gênero, tá? E você, quando frequenta o ambiente, você nota de modo bastante caracterizado, tá certo? Que aquela situação não são verdadeiras e que o próprio cidadão em si, descrente daquilo que é possível ser feito, não busca o recurso que tem disponível. Eu desconheço, eu vou falar para você, eu desconheço um único recurso estatal que você liga pelo telefone e você recebe uma ajuda. Só conheço um, é a polícia, tá? É a polícia. Então, a polícia ela está diuturnamente dando essa resposta. Ora, no momento que você faz críticas que são falsas em relação a esse recurso que é da população, que é do Estado, que o Estado fornece à nação,
Estado, organização, tá? O que você está fazendo? Você está trabalhando para que aquele lado diverso do interesse da comunidade seja vencedor em relação àquilo que é normalidade. Como isso acontece com frequência pela mídia, né? Eu não vejo, por exemplo, alguém falar que nós fomos bem-sucedidos nessa ou naquela operação. Você não vê. Você não vê. Então, quais mídias que transmitem alguma coisa positiva sobre isso? Dá para contar no dedo de uma mão só, tá certo? Então, eventualmente, essa presença minha ou presença de outros colegas, e eu já né, como diz na gíria aí, né, eu já pendurei a chuteira, tá certo? Que eu estou na reserva, tá? Mas eu continuo aqui numa associação onde nós temos convicção absoluta que o dever que nós nos revestimos corresponde a um sucesso de normalidade que interessa à comunidade. Ou eu vou aceitar, por exemplo, que num ambiente onde é um escolar, por exemplo, uma criança se aproxime e seja bafejada pela droga, por exemplo. E olha, não precisa ir muito longe. Eu estou aqui no centro da cidade, comandei a área, inclusive, né, da Cracolândia, precisa falar alguma coisa? Então, para pessoa de relativa compreensão, isso não cola. Mas a gente percebe nitidamente que, do outro lado, ninguém está presente e quer conduzir para esse tipo de confiança que tanto nós precisamos, a ponto de receber, como eu falei aqui, dados qualitativos, né, que permitam que essa persecução necessária ao indivíduo que comete crime seja executada. Essa é uma função do Estado, é uma função da polícia. E eu repito, qual organismo da sociedade brasileira, qual? Me aponte um, que trabalha você ligando e passando atendimento. Acho que não existe. Ou você vai falar a educação, a saúde, o meio ambiente, eu desconheço. No entanto, nós vamos lá e enfrentamos os perigos tais como eles nos aparecem. Mas, por favor, continua. É o meu raciocínio. Sim, sim. Nossa conversa aqui com o Coronel Flamarion Ruiz, ele é o presidente da AOPM, Associação dos Oficiais da Polícia Militar, no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, imagens pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. Coronel Flamarion, vamos falar sobre o seguinte: acidentes com carros e motos e atropelamento estão entre as principais causas de licenças médicas concedidas pela Polícia Militar aos seus agentes. Tiros e facadas também provocam dezenas de vítimas. A cada 2 dias, a corporação registra o afastamento de 7 policiais feridos no estado de São Paulo, seja de folga ou no serviço. Vamos fazer uma conta aqui. 7 afastamentos a cada 2 dias são 3,5 por dia, multiplicado por 30, são 105 afastamentos por mês. É uma baixa, às vezes até definitiva, uma baixa provisória, alguns voltam, outros acabam não voltando. Como é que lida com essa estatística, Coronel? Essa é uma estatística do lado negro daquilo que nós fazemos, né? Porque quando você tem a necessidade de estar presente e aquilo funciona como dever e obrigação do restabelecimento do que a gente chama da ordem e a sua preservação, a ordem pública, é evidente que você se submete a alguns riscos, né? Eu não digo para você que somente pessoas comprometidas com o crime que agem desse modo, mas às vezes você é esbarrado em situação como alguma pessoa com deficiência mental ou coisa do tipo, que também ocasionam problemas para a gente, tá? Você tem uma cidade, vamos pegar São Paulo como exemplo, mas serve para o Estado, somos em 645 municípios, todo mundo sabe, e nos municípios que são circunvizinhos a São Paulo, que pertencem à área metropolitana, há uma diferença significativa com relação ao que acontece no interior, que a ordem das coisas são mais naturais e ainda continuam sendo mais naturais, sem nenhum demérito para nenhum dos lados. No entanto, quando você está atuando numa área que tem comprometimentos diversos, você falou de uma coisa aí dos acidentes de moto, tanto para o lado da polícia quanto para o lado do cidadão. A gente percebe que a parte de educação de trânsito influi muito nisso, sabe?
os deslocamentos que se pretende ser muito acentuados na cidade também compromete, e a gente tem, por assim dizer, um trânsito caótico que permite que, se alguém tiver interesse de agir fora da lei, né, fica fácil, porque até a polícia chegar no local, geralmente as coisas já estão além daquilo que a gente esperaria. Quando você fala sobre 3,5 policiais, né, que sofrem consequências, eu vou dizer que a gente veste essa camisa, vamos dizer assim, como consequência natural da dinâmica que a sociedade impõe para as cidades que nós estamos nos referindo. Então, quanto maior a cidade, mais dinâmico é a condição desse atendimento ser comprometido pelas condições de locomoção pela cidade. Isso eu estou falando sem nenhum respaldo àquilo que seria originário da atividade criminal. No entanto, né, a gente sabe que isso seria interessante a gente trabalhar, procurar preservar da melhor maneira possível essa situação, mas na empolgação de garantir a vida de terceiros, muitas vezes nós nos comprometemos enquanto profissionais dessa atividade, né? Não é só o policial militar que está na radiopatrulha, ou no choque, ou no meio ambiente, ou mesmo na rodoviária que se compromete. O pessoal do bombeiro mesmo, muitas vezes em resgate, sofre acidentes por conta dessa situação crítica que é a mobilidade dentro da cidade. Mas, derivando para o lado dos 7 policiais feridos a cada 2 dias, 3,5, como você se referiu, 100 por mês, a gente tem assim um ônus significativo por esta realidade, né? Do mesmo modo que nós entendemos que, se nós estivermos ausentes em determinadas áreas mais periféricas, por exemplo, né, a ordem fica comprometida, e todos os riscos que nós existimos para combater, né, de certo modo, o cidadão acaba tendo esse influxo negativo. Quantos são hoje os policiais afastados por esses ferimentos aí sofridos no serviço ou até em folga, Coronel? O senhor tem esses números? Eu tenho um número aqui que é um número bastante crítico, né, da nossa associação. Nós temos uma associação de policiais militares deficientes físicos, tá? Essa associação foi criada pela gente depois de que o governador Montoro, no ano de 1986, fez uma lei, tá, onde ele alterou as coisas que aconteciam naturalmente na atividade policial, com as sequelas que os policiais acabavam adquirindo. E essa lei de 1986, ela resgatou algumas coisas. E de lá para cá, nós temos lutado, tá, para garantir que nós dessemos uma atenção, o Estado desse uma atenção mais significativa para aqueles que entregaram a sua vida, muitas vezes, em defesa dos outros, e que, sequelados agora, de certo modo, ficam abandonados. Então, em 1992, né, nós criamos essa Associação de Deficientes Físicos, já faz um bocado de tempo. O que significa essa associação? Essa associação, ela é a contribuição de todos nós aqui da polícia, que pagamos aí algo próximo a R$ 99,50 por mês, para que as situações de dignidade e atendimento desses policiais sejam garantidos. Surpreendentemente para mim, né, que gosto de analisar as coisas que acontecem fora do nosso país, né, a gente percebe nitidamente que lá fora não é dessa maneira que acontece. Não precisa ter associação para garantir, sabe, cesta básica, transporte, remédio e tal, para os chamados sequelados, né, das ações, especificamente ações redundantes das ações que os policiais são recebidos a bala, etc. Então,
surpreendentemente para mim, mesmo nos países aí que a gente entende que são mais fechados, é o Estado que faz isso. Aqui não. Aqui grande parte da ajuda são ajudas das contribuições dos salários dos policiais para garantir sobrevida e melhor estado desses nossos colegas. Tá? Então, a gente aproveita a oportunidade dessa divulgação para dizer assim, hoje nós temos 7.300 famílias sendo assistidas por essa associação. Nós temos vivos, né, na condição de sequelados, não mortos, porque morto a gente não tem acesso a essa associação. 4.200 policiais militares são assistidos por essa associação, que é uma associação de todos nós, policiais militares, que com que orgulho, né, eu particularmente, me considero e sou um dos fundadores dessa associação. Tá? Então, por essa razão, não eu só, como cito aqui o nome do ex-comandante-geral, Coronel Teseu, que idealizou esse suporte, guarda-chuva, né, para suprir a ausência do Estado que não se manifesta. Né, não se manifesta. Nós temos aqui um setor ao lado aqui da minha associação, que é justamente onde se vê nitidamente o descaso que o Estado tem no atendimento desse profissional que se expôs e foi atingido e praticamente está afastado. É um número grande? É um número grande. Assim como nós temos aí 33 mil associados pagando essa quantia que eu me referi, para que esses colegas possam ter um pouquinho melhor de atenção, que seria uma atenção de humanidade. De humanidade, tá? É um terço de todo o efetivo da Polícia Militar, né, que está associado. Que contribui, um terço. É óbvio que fica na consciência de cada qual, mas, como eu disse, a gente tem orgulho de dizer que nós nos fazemos o esforço necessário para que o nosso irmão não fique jogado de lado. Então, a gente conta aqui particularidades difíceis, né, de paraplegia e tetraplegia, onde esse segundo caso, então, é muito mais dramático ainda, né, que o paraplégico ainda está lá na sua cadeira de roda, né, e ele, por si só, tem lá uma autonomia ainda, mas o tetraplégico, todo mundo sabe como que acontece, né? E geralmente são famílias humildes e que aquela conquista de 1986 do governo Montoro praticamente não supre a necessidade. Então, vamos dizer, eu tenho um policial lá que tem 12 anos de serviço. Ele sofre um atentado, um tiro, como sofreu o Reis lá, né? E ele fica paraplégico. Ele tem 2 filhos, tem a esposa vai tomar conta dele. E aquele salário que nós conhecemos, que é um dos piores do país, nós estamos no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, que produz 43% do PIB, e, lamentavelmente, o meu policial ganha um dos piores salários do país, ainda, embora os bons ventos do Tarcísio, que felicidade a gente ter uma mudança de curso, né? Porque ficamos 28 anos aí numa situação extremamente crítica por conta de o policial trabalhar no lugar mais caro do país, custo de vida mais caro do país, trabalhar mais do que todos os policiais do Brasil. Nós temos carga horária e a nossa carga horária não recebe extra por carga horária, tá? E ainda assim receber o pior salário no lugar onde nós temos a maior eficiência do combate ao crime, gente, é absurdo, é um despropósito, é uma desconexão com a realidade, é uma ausência de sentimento. E a gente pensa sempre em ser indulgente, porque fizemos a nossa missão. Como ser indulgente com uma situação dessa? Tá? Então, é um desabafo, sim, é um desabafo, mas nós não podemos deixar de que as coisas continuem de modo diverso. Estamos excepcionalmente felizes com as mudanças dos ventos aí, né? E nós estamos realmente
né, desfraldando as nossas velas para avançar por uma questão de justiça, aproveitar o vento da presença de alguém que é sensível a essa dificuldade, sabe o que representa o Estado de São Paulo para o país, né? O que representa essa produção e o que tem a segurança a ver com essa presença de investimentos em São Paulo, diferentemente do que acontece nos outros lugares. Nós sabemos da nossa missão, estamos nos prontificando a fazer o atendimento de imediato pelo 190. Nós criamos o 190 no país, São Paulo criou, né? E o resto o senhor consegue, qualquer pessoa de mediana inteligência consegue entender o sentimento que nós temos por isso. É um desabafo? É um desabafo. Mas, antes de mais nada, é uma observação da realidade. Quando a gente vê as questões que estão submersas, as explicações que são transmitidas por alguns meios de comunicação, nos entristece muito, porque aqui nós estamos tentando remendar aquilo que nós entendemos que é uma injustiça absoluta, né? Poderia falar mais, mas vamos ficar por aqui para não ficar muito crítico. Mas, por favor, Olha, continue. a gente vai dar uma paradinha agora, Coronel, para um intervalo aqui no programa Gente que Fala. Nossa conversa hoje com o Coronel Flamarion Ruiz, ele é o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, nessa emenda aqui de feriado, né, do 7 de setembro, hoje sexta-feira, 8 de setembro. Então, uma paradinha breve aqui, um golinho de água para a gente, né, Coronel? A gente volta já já com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, imagens também pela internet, pela OTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligado para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Estamos conversando com o Coronel Flamarion Ruiz, presidente da OPM, a Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Coronel, a gente falava no bloco anterior sobre o trabalho aí que vocês prestam de apoio aos policiais feridos, mas também tem aqueles que acabam morrendo em serviço, acabam morrendo também aí na folga, como vocês costumam dizer aí no jargão policial, aqueles que tombaram, né, em nome da sociedade. Vamos falar aqui, então, do Patrick Bastos Reis, que foi o policial da rota abatido no dia 27 de julho, lá no Guarujá. Qual é o trabalho que está sendo prestado para a família do Patrick? Eu gostaria de dizer a você que não acompanho o caso Patrick, faço por gênero, pela relação de proximidade aqui com a Associação de Deficientes Físicos, mas eu posso garantir que a Polícia Militar, a Sua Excelência, o secretário de Segurança, o senhor governador e outras autoridades de nível federal que não interferem objetivamente a esse cometimento de apoio, né, tem demonstrado que o nosso soldado Reis e mais outros que foram atendidos, como, por exemplo, a moça que foi baleada nas costas e que estava próxima de uma viatura, também no mesmo ambiente, elas recebam não só a visita do senhor secretário, como do comandante e dos comandantes que estão relacionados com esses policiais. É óbvio que o recurso que se tem, faço aqui um breve parênteses para dizer que o soldado PM Figueiredo é o presidente da Associação dos
deficientes físicos, né, uma das principais preocupações da associação dos deficientes físicos é, de imediato, buscar uma alternativa, de buscar a família, dizer, etc. e tal, porque o dia do enterro, sabe, com as coroas de flores, etc., se coloca numa condição de normalidade, onde a família, posteriormente, vai carregar o grande ônus da perda de um componente. Por essa razão, eu cito essas pessoas, digo que o comandante nosso tem uma frase maravilhosa aí, né? Todos juntos, ninguém fica para trás. É uma situação particular de sensibilidade com aquele que, no exercício da sua atividade, entendeu, teve a infelicidade de encontrar alguém com muito mais poder de fogo, etc., e, de maneira traiçoeira, né, atinge o policial, como foi atingida a menina e também o soldado Reis. A menina ainda vive com as suas limitações. Nós temos outras situações gravíssimas aqui, né, como pessoas que estavam num simples apoio à escola, né, e aquela área era uma área de interesse do tráfico, né? Então, a policial que estava ali, a policial recebeu um tiro e ficou tetraplégico, né? Que a gente atende aqui no nosso hospital e também na Associação de Deficientes Físicos. Essas questões todas, eu tenho que dizer para você, Mauro, que são pontuais e representam para cada caso uma solução de interesse daquela família, daquele policial e assim por diante. Portanto, quando você pergunta sobre como estou atendendo ou as associações estão se revezando em atender a família do Reis, a gente não está pensando só no Reis, a gente está pensando num contexto que a sociedade tem obrigação de se fazer presente, né? Nós temos universidades, nós temos aqui pessoas que atendem a questões holísticas, espirituais e tudo mais, mas, na prática, a gente tem sentido um isolamento muito grande daquele que se obriga em garantir, com a sua própria vida, né, a vida de terceiros e aquilo que seria o bem-estar da comunidade total. Mas, por favor, continue. Vamos falar agora, Coronel Flamarion Ruiz, sobre a história da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, da qual o senhor é presidente. Tudo começou há mais de 90 anos, com a criação da Liga de Esportes da Força Pública do Estado de São Paulo, e de lá para cá foram inúmeras mudanças, inúmeras conquistas, não é, Coronel Flamarion? Como é que surge a OPM, Associação dos Oficiais da Polícia Militar? A gente já contou por diversas vezes a história aqui, mas é sempre bom, a audiência é rotativa, né? Então é sempre bom a gente contar de novo. É com muita felicidade que a gente faz a referência da existência da associação. A Associação dos Oficiais da Polícia Militar de São Paulo é, com certeza, uma das mais antigas associações de segmento do serviço público, né? Ela foi criada em 1931, exatamente no centenário do primeiro centenário da então Força Pública do Estado de São Paulo. Ela representou e sempre vai representar uma tentativa de se mostrar presente tanto em relação aos seus associados da ativa quanto os associados da reserva, a responsabilidade que as sociedades de fora do país nos demonstram, né, que é rotina do bom cidadão, né? Então, o bom cidadão que passou aqui pela atividade de polícia, de preservação da chamada ordem pública, né, e segurança pública, com toda certeza o cidadão ele tem um caráter diferente de identificação de problemas, e esse caráter diferente é uma característica de todo bom cidadão, naquilo que a gente entende que é a solidariedade na tentativa de ajudar a administração pública a solucionar problemas, né? Então, sempre que a associação existiu, desde o começo, ela tinha esse condão de ajudar a própria Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, o governo e etc.,
para que as situações que são características naturais de identificação de onde o crime acontece pudessem ser reparados para que aquilo não acontecesse. A gente tem histórias interessantíssimas, como o caso do Jardim Ângela, com a periferia da Zona Sul e da Zona Leste, ou mesmo Oeste, em algumas situações, onde a gente sabe que bairros que cresceram da maneira desordenada, como a conurbação permite que aconteça, né, entre a união de municípios, né, um ou outro junto, aquilo fica um alvoroço tão grande de situações onde o Estado sempre está ausente quanto à questão de escola, atendimento médico, iluminação pública, esgoto e assim por diante. Qual é a missão da área de segurança quando vai lá resolver um problema de crime, geralmente? Essa presença da polícia nessa situação sempre leva em consideração um fator de notificação da administração da segurança pública que passa para outros organismos algumas absolutas irregularidades, né? Isso a gente pretende, ou tem a inocência, talvez, de imaginar que a administração pública vai dar conta disso, porque aquilo é um fator onde o Estado não está presente. E o Estado não estando presente, não tem serviço nenhum. Não tem serviço nenhum, fica à mão dos organismos criminosos atuarem. Vamos falar das estratégias, da forma de atuação da associação dos oficiais da Polícia Militar, Coronel Flammarion. São, fazendo as contas aqui, 1931, são 92 anos, então, né? 92 anos. A associação é uma idosa enxuta, conservada, repaginada e moderna, né, para trazer os serviços necessários para a comunidade policial militar, né? O que está sendo oferecido, os serviços oferecidos pela associação para todo associado? Os associados, nós aqui não temos assim nenhum preconceito de presença de pessoas que não sejam, por exemplo, oficiais. Nós temos civis aqui que são membros, que nos procuram. Nós temos, nessa área onde nós estamos, a nossa sede, a gente desenvolveu aqui algumas coisas que atendem àquilo que seria um clube, né? Então, a associação é uma associação que representa a categoria de oficiais, mas tem um clube, né? Então, o que é o clube? É um lugar onde você se encontra, nós temos um bom salão aqui, etc., e fazemos, com certeza, um serviço para toda a sociedade muito grande nesse aspecto. Mas nós não nos omitimos do dever e, quando estabelecido ou verificadas determinadas falta de condutas ou omissões por parte do Estado, em a gente pedir ajuda, notificar, produzir resultados se não no lado nosso, aqui próximo do nosso ambiente onde nós estamos, pelo menos passar adiante alguma coisa daquilo que nós acreditamos que é certo e aquilo que, por exemplo, a despeito de outros conceitos, né, da valorização da família, né, não só do policial, mas valorização da família e da sociedade, uma vez que quem que não sabe que a família destruída, os filhos vão para a rua, vão usar droga e cometer determinados ilícitos e tudo mais. Todo mundo sabe disso. Mas nós vivemos um momento crítico na nossa sociedade, onde as pessoas procuram esconder esta verdade, que não há como você discutir, né? O que é o produto de uma família cuja pai e mãe estão em conflito, usam álcool ou droga ou coisa do tipo? Que tipo de gente vai acontecer disso? Uma infelicidade daquelas pessoas que estão envolvidas naquilo, para achar que aquilo é a normalidade. Então, e aonde atinge o interesse de outras pessoas, né? Até cometendo crimes do mais alto grau de gravidade, como no caso, por exemplo, estupros, violências, sequestros e coisa do tipo. Então, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que família é uma unidade que não poderia ser, de certo modo, abandonada. E aqui na
aqui na associação, nós apostamos, entendeu? Em todos os nossos esforços, a nossa realidade, os nossos recursos, em garantir que isso seja vencedor numa sociedade que está com problemas graves em relação, por exemplo, ao uso da droga ou da violência. Então, por essa razão, né, a sociedade tem trabalhado muito nesse contexto, né, e achamos que isso, ao contrário do que muitos pensam, e até hoje é um fator ideológico, né, no país, né, nós entendemos que isso aí o Estado deveria gastar um pouquinho mais, acreditamos piamente nisso, trabalhamos nisso, moral, educativa e espiritualmente falando, nesse grau de compreensão. Quais são as estratégias, Coronel Flammarion, para atrair o público, né, para o clube, uma vez que a gente sabe, né, hoje em dia tem tanta coisa concorrendo aí em termos de lazer, né? As pessoas estão na internet, enfim, então muitas vezes ligadas em tecnologia e deixando de fazer, por exemplo, um lazer num clube que era uma coisa muito tradicional antigamente em São Paulo, né? E não só aqui, mas Brasil afora, né? Então, quais são as estratégias para justamente quebrar essa rotina, quebrar essa situação e trazer as pessoas para o clube e promover essa integração? Esse é um ponto importantíssimo que você tocou, Mauro. Fico feliz de você me dar essa oportunidade. Não sou um líder religioso, mas eu entendo que dos últimos tempos para cá, né, algumas mudanças permitiram que muitas pessoas excepcionalmente nobres conseguissem apreender esta verdade que, infelizmente, a desgraça, né, do crime, da violência e da droga traz para as nossas famílias, e conseguem somar com a gente nos nossos eventos, nas nossas participações, nas nossas solenidades, né? Nós tivemos aí, dia 25, Dia do Soldado, a entrega do Espadim na nossa academia, com a presença do governador. Como é gratificante você perceber que as famílias, né, ali presentes, elas comungam com a mesma convicção nossa, né? Como você falou, isso era uma coisa antiga. Eu vou dizer para você, eu queria fazer uma pequena correção. Essa não é uma coisa antiga, nem faz parte de modismo. Essa é a observação da evolução da civilização humana, desde os romanos até hoje, mais de 2000 anos, passando por todos os fatores de religião, né? Nós sabemos, todo mundo sabe, que todas as religiões conhecem a chamada lei de ouro, né? Que eu não vou fazer para o meu semelhante o que não quero que façam para mim. Pô, todo mundo sabe disso. Todas as religiões pregam isso. Todas as evoluções que nós possamos afiançar como de regra para a própria razão de ser da sociedade, todos os estados que foram bem-sucedidos, ou eles, né, estavam conscientes desse valor tão significativo, ou então as suas sociedades, nesse fator de 2000 anos para cá, onde a história é mais escrita, né, se perderam no tempo, ficaram perdidas. Então, por essa razão, que eu chamo de uma questão de dado civilizatório, né, todo mundo sabe o que precisa ser feito. Se está me machucando, eu não devo fazer para o meu semelhante. Todo mundo tem razão de onde é o limite da lei. O que é a lei? Senão a escrita disso, infelizmente, né, nós temos direito penal, não precisávamos ter. E por que tem? Porque tem que se fazer escola daquilo que não é o comportamento adequado em relação ao seu semelhante. Ora, se isto é um consagrado modelo de civilização, o que nós estamos pregando em muitas situações é justamente o contrário disso. Então, sem ser filósofo, sem ser líder religioso, sem acreditar em coisas mais complexas, a gente sabe quem que tem a boa intenção de agir em relação à regra, à norma, àquilo que nós entendemos que é o perfil de interesse da sociedade, ou não. Então, o caminho está aí. Todo mundo sabe, entendeu? Sim. A associação trabalha nesse sentido, entendeu? Coronel Flammarion Ruiz, o nosso tempo está
quase se esgotando. Vamos aqui partir já para um início de encerramento, só para a gente Pois dar não, um serviço, uma ficha técnica. O clube, o clube não, a associação, associação. primeiramente, ela fica na rua Mahmud Haj, fica no Tremembé, ali no complexo ali que tem da Polícia Militar no Tremembé, e o clube fica na Tenente Júlio Prado Neves, né? Tudo Perfeito, próximo ali ao Hospital da Polícia Militar, né? perfeitamente. É aqui mesmo. Preferencialmente, a parte administrativa fica na Tenente Júlio Prado Neves, número 11.155, né? Ao lado do canil da polícia. A Mahmud Hadi é do lado, porque nós temos aqui a mesma conformação em 2 ruas, né? Então, é mais ou menos isso. Estamos aqui sempre a dispor de todos. Agradecemos a colaboração de vocês, divulgarem algo significativo e de importância que é a polícia. Aqui nós praticamos o bem, sem olhar para quem. Temos uma assistência social à comunidade periférica, que são de serviços voluntários aqui dentro da nossa associação, e sócios que vêm aqui para dar a sua contribuição. Nós nos encantamos muito com isso, sabe? Queremos promover isso aí, porque isso significa o seguinte: nós estamos acreditando que fazer o bem sem olhar a quem não ofende ninguém, entendeu? Para não ser buscar muito rima, entendeu? Muito bem, muito obrigado por essa conversa, Coronel Flamarion Ruiz, presidente da AOPM, Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui nessa sexta-feira. E a gente se encontra aí numa breve oportunidade, numa próxima oportunidade para novas conversas. O programa Gente que Fala termina por aqui, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Então a gente se despede, desejando um bom final de semana para todo mundo, prazer, muito descanso. Chegando na programação da 365, Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Lucas, boa tarde aí para você, um bom programa para você, para a audiência. E a gente volta aqui na segunda-feira, a partir do meio-dia, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. Tchau, um abraço a todos e até lá.